Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Finalmente, vamos iniciar a nossa série de estudos sobre os 5 solas que foram preponderantes no princípio, no momento da reforma protestante, doutrinas que nortearam o pensamento dos reformadores de primeira geração, segunda geração e que têm acompanhado a Igreja do Senhor até os dias atuais. O desejo do meu coração é que o Senhor Deus, em graça e misericórdia, possa nos aquietar, nos conceder graça e nos permitir guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que Ele vier a nos propor aqui. Que aqueles irmãos que já têm conhecimento do que nós vamos tratar possam ter o seu coração ainda mais edificado e feliz. E aqueles que porventura estão tendo contato com essas doutrinas, com essas histórias, com esses personagens, com toda essa luta que foi travada para que nós pudéssemos chegar até aqui, que vocês, assim como eu, possam se orgulhar acerca de tudo isso que Deus fez através dos nossos antepassados, que nos deixaram um legado tão precioso. Eu costumo dizer que a nossa história, a história eclesiástica, a história da igreja, é a mais bela história que o mundo já viu, porque ela foi construída com lágrimas, foi construída com sangue, mas também com muito orgulho, com muita alegria, e tudo isso que nós temos recebido, de fato nos torna o povo precioso que nós somos. Estou fazendo os testes aqui no equipamento, glória a Deus, está tudo certo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, texto clássico, quando nós vamos tratar a respeito do sola escritura, que é o tema para a nossa breve reflexão de hoje à noite, sola escritura. De modo que em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, 2 Timóteo 3,14, o Senhor nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É fato, irmãos, a palavra de Deus é o árbitro inalienável do nosso coração, é o fiel da balança das nossas vidas. Com base na palavra de Deus nós podemos viver, sermos felizes nos relacionando com o nosso Deus. Mas sem a palavra de Deus nós não teremos norte para nos relacionarmos com Ele. Estaremos fadados, infelizmente, a um fracasso total quanto à nossa espiritualidade. Eu gostaria de iniciar com a palavra de oração. Nós vamos orar pela mãe da nossa irmã Nádia, que se submeteu a um processo cirúrgico, mas graças a Deus está bem, Deus é muito bom. Vamos orar pela professora da nossa irmã Maria Eduarda, que se encontra com um problema de saúde, para que Deus tenha misericórdia da vida dela. E vamos orar por todos nós, para que Deus possa falar ao nosso coração, amém? Vamos orar. Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Meu Deus, muito obrigado. Pai, conceda-nos graça, para que nós possamos aprender acerca dessa doutrina tão preciosa que o Senhor coloca diante de nós hoje à noite. Nós trataremos, meu Deus, de um assunto profundamente histórico. Conceda-nos dinâmica, objetividade, simplicidade. Coloca as palavras corretas nos nossos lábios, Senhor. Não permita que uma história tão bela venha se tornar aquém daquilo que de fato foi, por conta da nossa fragilidade, Deus. Mas realiza um milagre extraordinário hoje à noite e nos oferece, meu Deus, esse legado de uma maneira poderosa, vibrante, apaixonante, meu Deus, se essa for a tua vontade. Meu Pai, tem misericórdia da vida da mãe da nossa irmã Nádia, que se recupera desse processo cirúrgico. Sê com a tua filha para abençoá-la em nome de Jesus. Que o mais rápido, ó Deus, ela possa novamente estar entre nós e louvar o teu nome com muita alegria. Abençoe também, meu Pai, a mãe a professora da nossa irmã Maria Eduarda, que se encontra hospitalizada com a situação na área da saúde, meu Deus. Que o Senhor possa ser com ela, Pai, para restabelecer a sua saúde. É assim, ó Pai, que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre o Sola Escritura. Eu preparei uma apresentação para vocês, alguns slides, porque o nosso objetivo hoje à noite é trazer um apanhado histórico a respeito de como essa construção teológica aconteceu, até que finalmente nós chegássemos à Reforma. Como eu vou mencionar períodos históricos, o nome de alguns expoentes, eu creio que o recurso visual pode nos ajudar a nós ligarmos aquilo que eu estou falando a esses personagens, tá bom? Aqueles que gostam de história estão muito bem servidos hoje à noite. Aqueles que não gostam, Deus vai fazer com que você goste hoje, em nome de Jesus. Deus tem poder para isso, transformar esse seu coração. É a sua história. Não se trata de algo que você teve acesso na escola a respeito da história mundial, da história moderna. Não, se trata da história do seu povo, da história do seu Deus, daquilo que Ele tem feito. Eu creio que, se Deus permitir, no final você vai dizer assim: Deus falou comigo, ainda que através desses fatos históricos. Amém? Os irmãos creem nisso? Muito bem, então nós temos aí essa primeira figura. Esse que aparece é o Martinho Lutero. Ele está com a Bíblia em alemão nas mãos, mas para que esse homem tivesse esse documento tão precioso, ele passou por muitos percalços, ele enfrentou muitos problemas, ele foi acometido de muitos dissabores, mas pela misericórdia de Deus, a palavra triunfou e esse homem conseguiu colocar a Bíblia Sagrada na mão do povo. Perceba, irmãos, que coisa chocante. Um padre da ordem agostiniana, na primeira metade do século XVI, arriscando a própria vida para colocar a Bíblia, a palavra de Deus, na mão da grei, na mão da congregação, na mão da igreja. Como nós chegamos a esse ponto? Porque o púlpito deixou de ser o leme que outrora governava o mundo e que resplandecia em glória, para ser um acessório no culto público, desvalorizado. Porque os grandes pregadores haviam deixado de frequentar os púlpitos, porque a igreja deixou de ser sal da terra e luz do mundo. O que aconteceu? Nós começamos tão bem no período apostólico. Em que momento da história nós perdemos o foco? E por que nós perdemos o foco? Quem atuou para que isso acontecesse? Houve um remanescente fiel? No momento em que a igreja perdia o foco, alguém lutava para que isso não acontecesse? Pois bem, essa é a nossa missão. Então, apertem os cintos, porque nós vamos começar, de fato, do começo, não é? Com os anos iniciais, cerca dos primeiros 500 anos do cristianismo. O que foi que aconteceu? Pois bem, vocês estão olhando para o mapa da expansão do cristianismo nos 4 séculos iniciais. Foi dessa maneira que, desde o período apostólico até o período de Agostinho, a igreja do Senhor cresceu. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que vocês não devem ficar se espremendo para tentar ler tudo, para tentar compreender tudo. Se sintam como que se vocês estivessem acompanhando uma série que vocês amam, muito importante. E quando você está assistindo uma série, você não fica preocupado em estar memorizando o nome do artista, que é o ator principal, ou dos coadjuvantes. Você simplesmente relaxa e assiste, e no final, se tudo aconteceu bem, você vai dizer: que filme bacana, não é? Se não, você vai escolher outro filme que marque a sua vida. O desejo do meu coração é que o Espírito atue por meio da sua graça, da sua misericórdia, e você diga assim: foi uma viagem interessante, glória a Deus por isso, tá bom? Então não tente memorizar essas fotos, não tente memorizar esses nomes, não tente memorizar essas datas, a menos que você seja superdotado. Então fique à vontade, tá certo? Para memorizar tudo isso, para a glória de Deus. Perceba, no período dos apóstolos, se você olhar aqui para o mapa, para essa parte que fica mais à sua direita, você vai perceber que nós temos como base o Oriente. Foi aí que tudo começou. No primeiro século, sobretudo com as 3 viagens missionárias, nós deixamos essa parte mais à direita do mapa e chegamos até meados do mapa, onde tem aquela botinha ali, ó, no meio do Mediterrâneo. Seria a Itália atual. É nesse cenário que Paulo diz que deixou Jerusalém e pregou o evangelho até o Ilírico. Ele está dizendo que saiu de Jerusalém, atravessou toda a província romana da Ásia Menor, depois atravessou o Mediterrâneo, chegou à Europa, pregou desde a Macedônia até a Grécia e finalmente chegou à Itália. Seria o meio do mapa. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele queria atravessar todo o mundo e chegar lá na pontinha, ó, na Espanha. Eu acredito que ele conseguiu.
Há um doutrinador, um pai apostólico que também acredita. Se vocês acreditam, eu não sei. Mas quando Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, no meu coração eu entendo que Paulo estava dizendo assim: aquilo que Deus me propôs a fazer, eu fiz. Então eu creio que de fato Paulo chegou à Espanha, ainda que haja controvérsias. Depois, no segundo século, nós chegamos finalmente a conquistar toda a Europa. Lá no terceiro século chegamos à parte superior do mapa, a antiga Bretanha, que seria a nossa Inglaterra atual. E no quarto século nós chegamos à África, mais precisamente a região mais ao norte, desde Cirene até Hippo. Meus irmãos, em 4 séculos alcançamos todo o mundo conhecido. Isso é extraordinário. Contudo, nessa época, o analfabetismo era gritante, as pessoas mal sabiam escrever o próprio nome. Apenas aqueles que eram mais abastados tinham acesso a conhecimento e dessa forma tinham condições de estudar. Se o analfabetismo era gritante, se as cópias das escrituras eram tão esparsas e se as pessoas tinham dificuldade quanto à educação, como foi que os nossos pais, que os nossos pastores, com tão poucas cópias, sem o auxílio de seminários e sem o auxílio da educação da época, conseguiram catequizar tantas pessoas? Através, sobretudo, destes símbolos que vocês estão vendo aí, se a tecnologia ajudar. Os símbolos e os documentos da igreja primitiva. Percebam, a palavra é regra de fé e prática. A palavra de Deus, irmãos, é o que norteia as nossas vidas. Contudo, em uma época precária quanto à educação, os símbolos cristãos ajudavam muito. Um símbolo muito importante é o credo apostólico. O credo apostólico foi uma forma criada desde o primeiro século e que se tornou preponderante no segundo e no terceiro século, que servia para as pessoas memorizarem as porções principais do que diz respeito à nossa teologia e finalmente aferir se o que o pregador estava dizendo era verdade ou não. Por exemplo, qual é a primeira parte do credo? Que fala a respeito da primeira pessoa da Trindade, do Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Se em uma pregação o pregador dissesse que havia um ser superior a Deus, ele estava correto? Então era um herege. Ele é criador dos céus e da terra. Assim como nós acreditamos em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E assim nós temos todo o credo. O credo foi um documento utilizado para ajudar na expansão do cristianismo. Assim como esses símbolos, o peixinho que nós conhecemos, ictus, a época da perseguição com Valério, Diocleciano, Vespasiano, os cristãos morriam aos borbotões. Os missionários chegavam em determinadas regiões e não sabiam quem de fato era cristão ou não era. Então, segundo a tradição, eles chegavam em uma praça e faziam, por exemplo, a primeira parte do peixinho. Se afastavam, olhavam, daí a pouco, algum tempo depois, chegava outra pessoa e completava. Com isso, eles estavam fazendo uma comunicação. Esse peixinho, em grego, vocês estão vendo ali o nome dele, ictos, significa o iota, Iesus, o que Christos, o sigma soterios, né? Uios, e do final telos, teos. Iesus Christos soterios, uios, teos. Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, o meu Salvador. Essa era a comunicação. E dessa maneira as pessoas eram evangelizadas. Dessa maneira, a primeira geração dos apóstolos, ela passa e nós temos uma segunda geração após os apóstolos. Discípulos diretos dos apóstolos, bastiões da verdade, pregadores genuínos do evangelho. São inúmeros. Eu escolhi 3, são alguns dos que mais falam ao meu coração. Da esquerda para a direita, nós temos Inácio de Antioquia. Ele foi discípulo de João, ele foi bispo em Antioquia, grande homem de Deus, mas que por ocasião da perseguição foi capturado em Antioquia, levado até Roma e foi assassinado no Coliseu. Ele é responsável por escrever as famosas 7 cartas de Antioquia. Grande homem de Deus. Aqui no meio vocês veem Policarpo de Esmirna, foi discípulo direto de João, João apóstolo. Congregou em Éfeso, foi pastoreado por Timóteo. E depois que os primeiros apóstolos morreram, esse homem foi responsabilizado pelo Senhor para liderar a igreja a partir da grande província romana da Ásia Menor. Foi um grande pregador, um grande erudito, um grande homem de Deus.
Há quem diga que quando ele foi martirizado, as chamas não conseguiam queimá-lo. Então ele foi apunhalado e dessa maneira morreu e finalmente foi queimado. E finalmente nós temos Clemente de Roma, ou Clemente Romano, é outro pai apostólico. A primeira geração da igreja após os apóstolos ficou conhecida como a geração dos pais apostólicos. Aqui nós temos alguns. O Clemente de Roma, ele é muito importante para a minha missiologia. Por quê? Porque Clemente de Roma escreveu uma carta à igreja de Roma. E quando você lê essa carta, eu sou apaixonado por teologia patrística. Raíssa, há algum tempo atrás, realizou um sonho. Ela comprou toda a coleção patrística para mim, irmão. Só vocês veem, uma coisa preciosa. Nesse documento muito antigo, Clemente, escrevendo à igreja de Roma, cita a situação da igreja de Corinto. E pasmem vocês, quase um século depois que Paulo escreveu 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, a igreja de Corinto continuava um caos. Mas nesse documento, Clemente vai dizer que o nosso irmão Paulo pregou aos nossos irmãos espanhóis. Perceba, um documento do século seguinte à morte do apóstolo Paulo, um pai apostólico dizendo que de fato ele chegou à Espanha. Isso acalenta o meu coração. As pessoas vão dizer que Paulo não chegou, estão nem aí, tem um documento que prova. Então no meu coração ele chegou. Contudo, nem tudo foi flores. Por quê? Porque mesmo nesse século glorioso, as heresias, as primeiras heresias cristãs começaram a surgir. Foram várias, algumas delas. Nós temos o gnosticismo, nós temos o montanismo, nós temos o ebionismo. São heresias que atacavam, no primeiro momento, a nossa fé, mas que também atacavam a pessoa do Senhor Jesus, desde a sua humanidade até a sua divindade. Ervas daninhas que cresciam, mesmo que a palavra de Deus estivesse sendo pregada de maneira genuína. O gnosticismo, por exemplo, vocês têm um templo gnóstico ali, parte de cima, era uma espécie de simbiose, de culto filosófico com adoração à deusa, com requintes de culto primitivo pagão, que atacava a palavra de Deus, dizendo que para que você de fato compreendesse tudo que Jesus queria te ensinar, você precisa deter todo o conhecimento que estava à disposição. A palavra que os gnósticos usavam era a palavra pleroma, a plenitude do conhecimento. Paulo já havia nos habilitado a vencer o gnosticismo quando escrevia, por exemplo, aos Colossenses, quando ele diz que a pleroma de Deus, a plenitude de Deus se encontra em quem? Em Cristo Jesus. Se você tem Cristo, você tem tudo. Você percebe? Por exemplo, o ebionismo. O ebionismo é uma seita que atacava a divindade de Cristo. Os ebionistas acreditavam que o Espírito Santo, o Cristo, como eles diziam, havia habitado em Jesus a partir do seu batismo, mas que antes da crucificação ele foi abandonado pela divindade. O que foi crucificado ali foi apenas o homem, a carne. O que faz cair por terra o dogma da salvação, se eles estivessem corretos. Esses hereges precisavam ser atacados. O que é que Deus faz? Ele levanta a segunda geração. Se os primeiros homens que substituíram os apóstolos eram os pais apostólicos, agora nós temos a famosa geração dos pais apologistas. Por que pais apologistas? Porque eles faziam apologética. Aqui eu trouxe para vocês alguns dos mais conhecidos. Da vossa esquerda para a sua direita: Orígenes, Cipriano de Cartago e Irineu de Leão. O meu favorito é o Irineu de Leão. Ele escreveu um livraço chamado Contra as Heresias. É o documento que você precisa ler para ser iniciado ao 3º século do cristianismo. É precioso demais. Se eu pudesse, irmãos, todos vocês frequentavam um bom seminário de teologia, para que vocês tivessem acesso a todos esses tesouros, para vocês verem a maneira com que esses homens preciosos foram utilizados pelo Espírito Santo de Deus para trazer o nosso legado até os nossos dias atuais, doutrinar a igreja, servirem como verdadeiras torrentes de graça para nos abençoar. Depois nós temos Cipriano de Cartago, o grande eclesiologista do século, escreveu sobre a igreja de Cristo em toda a sua exuberância, em toda a sua beleza. Orígenes, aquele ali da pontinha do lado esquerdo de vocês, é tido como o maior erudito desse século,
um grande homem de Deus, mas que infelizmente no finalzinho da sua jornada flertou com uma heresia, com o montanismo, e há quem diga que infelizmente esse homem de Deus ficou pelo caminho, mas enquanto ele estava, irmão, servindo fielmente ao Senhor, ele nos abençoou poderosamente. Então esses homens combateram aquelas heresias, elas não foram exterminadas, elas sempre cresceram ali como ervas daninhas que nos acompanharam, mas elas estavam sendo mitigadas cada vez mais. Era a época agora da nossa teologia florescer, da nossa teologia se tornar ainda mais robusta. Perceba, nós estamos iniciando o 4º século agora, mas nós ainda não tínhamos nenhum tratado sobre o Espírito Santo, nós ainda não tínhamos nenhum tratado sobre a Trindade Santíssima, nós não tínhamos ainda nenhum tratado sobre essa relação espiritual, essa relação mística entre a Trindade Santa e a Igreja do Senhor que estava sobre a face da terra. Nós precisávamos de teologia, e de boa teologia. Nesse momento nós chegamos à minha geração favorita, que é a geração dos famosos teólogos da Capadócia. A Capadócia é uma província romana pequenininha que fica lá no norte da Ásia Menor. Sabe, Mísia, Bitínia, Ponto, Ásia, a última, Capadócia. Foi naquela região diminuta, lá na pontinha do globo, quase chegando ao Mar Negro, quase chegando à Grande Ásia, que nasceram 3 dos teólogos que mais agradam o meu coração: Gregório de Nissa, que é esse primeiro da esquerda, Gregório de Nazianzo e Basílio de Cesareia, ou Basílio o Grande. Qual a grande contribuição desses homens de Deus? Gregório de Nissa. Gregório de Nissa, esse primeiro, da barba fininha, mais comprida, este foi o homem que Deus usou para falar a respeito da espiritualidade da igreja. Um dos teólogos mais piedosos que esse mundo já viu. Um homem levantado por Deus para implementar na terra os valores do seu reino, para que a igreja se encantasse com o Senhor. Ele era irmão desse da ponta aqui, ó, o Basílio de Cesareia. O Basílio de Cesareia foi o grande teólogo do Deus Espírito Santo. Você lembra do credo? Nós temos muita teologia quanto ao Pai, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Temos muita teologia para o Filho, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos e por aí vai. Mas quanto ao Espírito Santo, uma frase: creio no Espírito Santo. Pouca coisa para o Deus Espírito Santo. Vem esse homem em 387 e escreve o famoso tratado sobre o Espírito Santo. Na minha maneira de ver, depois do livro de Atos, é o mais belo documento que a igreja já produziu. Depois dele, só o tratado sobre o Espírito Santo do John Owen, no século 17. E o do meio, Gregório de Nazianzo, é o grande teólogo da Trindade Santíssima, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Traz a Trindade até nós e nos explica sobre ela. Grandes homens de Deus. Contudo, surge uma outra heresia terrível, o arianismo, que dividia a igreja. Nessa época, o cristianismo já era religião oficial, já havia se despedido o Édito de Milão. Constantino fez isso achando que iria unificar o seu império, mas na verdade a heresia ariana estava por dividir o mundo. Foi por causa disso que o grande concílio da igreja foi marcado pelo próprio imperador Constantino, o famoso concílio de Niceia. Qual a grande ambição do concílio de Niceia? Ratificar que de fato Jesus era o Filho de Deus, porque os arianos achavam que Jesus não era Deus, mas que Jesus havia sido criado por Deus. Para resolver essa situação e trazer paz ao mundo, Deus se utiliza daquele que foi o grande teólogo do concílio de Niceia, um homem chamado Atanásio de Alexandria, que foi chamado por Deus para escrever o quê? Para escrever doutrina. Atanásio também é conhecido na história da teologia como o grande anão negro. Perceba, grande anão. Por quê? Porque ele era baixinho, moreninho, sabe? Parecia comigo. Ficou conhecido pejorativamente dessa forma. Mas foi da pena do Atanásio, irmãos, que nós tivemos acesso a um dos credos mais belos da igreja, o credo niceno constantinopolitano. Primeira frase, ou primeiras frases, só para
para vocês terem um gostinho. Creio em um Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todas as coisas, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo, nasceu da virgem e foi feito homem, e foi crucificado. Irmãos, é bonito demais, deveria ser escrito com letras douradas. Se você nunca leu o Credo Niceno, teologia do 4º século, ano 325 depois de Cristo, que desperdício de alegria para a sua vida eterna. Pesquise sobre isso, é a nossa história. Deus construindo o nosso legado, irmãos. E dessa maneira, essa preciosa maneira, nós chegamos à alta Idade Média, mais 500 anos. A Idade Média é a idade das ordens missionárias medievais. Vocês lembram que lá naquele primeiro slide do mapa, eu falei que no 5º século nós chegamos à Bretanha, nós também chegamos à Gália, chegamos à Irlanda. Vocês lembram que é uma festa americana, a comemoração de São Patrício, que é o deus dos duendes verdinhos, do trevo de 4 flores. Ora, a história começa aqui. Foi o grande missionário cristão que esteve evangelizando, não é? Os nossos irmãos irlandeses. Depois nós tivemos Bonifácio entre os saxões, entre os celtas. Olha, irmãos, foi justamente aqui no 5º século que surgiu a amada cruz de lona da teologia reformada. Olha ela aqui, é a cruz de São Bonifácio, é a cruz celta, é a cruz da Bretanha, quando o reino de Deus finalmente chegou no meio dos nossos irmãos ingleses primitivos. Uma coisa extraordinária, nessa época de expansão missionária, Deus abençoando, tudo acontecendo bem, a teologia sendo construída. Nesse momento ideal, nasceu aquele que é o meu padroeiro. Quem? Esse bonitão aí, Agostinho de Hipona, o africano mais inteligente que o mundo já produziu, que o mundo já teve o prazer de ver. Agostinho de Hipona foi o grande teólogo do grande linear do 4º para o 5º século. Escreveu a teologia a respeito do arbítrio, a respeito da trindade, a respeito da eclesiologia, que nós estamos lendo até os dias atuais. É uma coisa preciosa. Agostinho só não é o maior teólogo de todos os tempos, para mim que sou apaixonado por ele, para a glória de Deus, porque infelizmente a justiça de Deus em Agostinho não era a que nós amamos e acreditamos nos dias atuais. Agostinho acreditava numa justiça progressiva. Nós entendemos que Jesus nos imputa a sua justiça e nós estamos salvos. Agostinho entendia que a graça era dada progressivamente e você inclusive contribuía para que essa graça alcançasse a você cada vez mais. Nós temos que dar uma colher de chá a Agostinho, porque não tem como você ser bom em tudo, né? O próprio Lutero, nós vamos ver daqui a alguns minutinhos, em dado momento da sua vida vai dizer, nesse ponto nós precisamos seguir para além de Agostinho, que é uma coisa assim preciosa, mas no começo da vida dele Agostinho foi preponderante. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, isso é muito importante, irmãos, é o ponto mais importante de tudo que eu falei até aqui. Agostinho, quando caminhava para o final da sua vida, fundou um monastério. Isso foi importante para a igreja, por quê? Porque como Agostinho era o teólogo mais festejado da época, no momento em que, influenciado por um teólogo chamado Pacômio, ele inaugura um mosteiro lá no Egito, todas as mentes mais brilhantes do cristianismo deixam de levar o cristianismo para além mares, nesse processo de evangelização que havia começado com força total antes de Agostinho, e essas mentes brilhantes se enclausuram nos monastérios.
Isso não foi interessante para a nossa expansão missionária. Por quê? Porque nós deixamos de progredir, nós deixamos de ocupar espaços, e uma outra religião monoteísta ocupou esses espaços. Que religião foi essa? O islamismo. O islamismo vai surgir na primeira metade do 7º século, em algum momento por volta de 620 depois de Cristo. Meus irmãos, em 100 anos, o islamismo, que surgiu aqui, na parte mais escura do mapa, alcançou todo o Oriente, essa parte mais alaranjada, depois alcançou quase que toda aquela região acima da Ásia, aquela parte em amarelo, mais à direita, alcançou toda a região ao norte da África. Tudo que nós havíamos conquistado até Agostinho, perdemos Jerusalém, perdemos a Espanha, e nós só não perdemos a Gália e a Bretanha, que seria a França e a Inglaterra atual, porque em 722, na Batalha de Tours, essa foto aí do meio, Carlos Martel, que foi levantado como espécie de general à la Alexandre o Grande pela Igreja Romana, conseguiu vencer o sultão Abubacar. Se a cristandade houvesse perdido essa batalha, quando o islamismo estava prestes a conquistar toda a França, em 100 anos, o cristianismo teria perdido tudo que tinham conquistado em 500 anos. Mas olha que detalhe importante, nós perdemos Jerusalém na primeira metade do ano 600, e só conseguimos reconquistar Jerusalém mais uma vez no século XI. Quanto tempo perdido! O cálice de tontear as nações, a cidade do grande rei. Enquanto tudo isso acontecia, onde nós estávamos? Nos mosteiros. Todas as cópias das escrituras, salvo algumas exceções, todos os melhores livros, salvo algumas exceções, as mentes mais brilhantes, os melhores pregadores. Estávamos ali, fechados, enclausurados, até que finalmente Deus começa, de certa forma, a mudar essa história. Nós chegamos ao período conhecido como Baixa Idade Média, ou Idade das Trevas. Por que será, irmãos? Dizer que a Baixa Idade Média é a Idade das Trevas não significa dizer que não havia luz. Muita coisa foi produzida, mas o mundo estava vivendo um verdadeiro caos. Por quê? Porque por cerca de 500 anos, a nossa amada teologia, a palavra de Deus, as mentes mais brilhantes ficavam nos claustros. A expansão missionária, se bem que houve, é verdade, se comparado aos séculos anteriores, foi pífia. Nós perdemos muito, mas muito espaço. Um espaço gigantesco. E aqui, irmãos, cabe uma aplicação que é preponderante. Se a igreja deixar de avançar, o inimigo ocupará esse espaço. Se nós deixarmos de ocupar as esquinas da vida, pregando o evangelho, alguém vai ocupar. Se nós deixarmos de ocupar essa avenida pregando o evangelho, alguém vai ocupar. O mundo está em movimento e nós precisamos atender à santa expectativa de Deus de implementar na terra os valores do seu reino. Como o mundo começou a mudar? Ora, o mundo começou a mudar através de uma intervenção do próprio Deus, e Ele usou para isso aquilo que na história moderna nós chamamos de renascimento. O renascimento, esse movimento cultural, ele aconteceu sobretudo na Itália. Foi a época de Michelangelo, foi a época de Leonardo da Vinci, e a pergunta é, o que esses escultores, o que esses pintores têm a ver com a teologia? Ora, foi junto com o renascimento da arte, com a expansão do conhecimento, com a sua disseminação, que nós começamos a nos interessar em sair dos mosteiros e voltar às academias. No momento em que o mundo renascia para a arte, nós renascíamos para o movimento teológico que ficou conhecido como escolástica. O que foi a escolástica? Foi a saída dos teólogos dos mosteiros
para as universidades que passaram a ser fundadas, para ensinar o quê? Teologia. É nesse contexto, irmãos, que nós temos a inauguração de Cambridge, de Oxford. Quais eram os grandes expoentes? Ora, esses homens aqui. O grande teólogo escolástico, esse senhor de cabelos grisalhos, Anselmo da Cantuária, grande pregador, grande professor, escritor, homem de Deus. Ele foi o mentor desses dois que vieram após ele. Esse de baixo, Pedro Abelardo, e o gordinho que está ali em cima, o Pedro Lombardo. Foi na época dos Pedros, do Abelardo e do Lombardo, que finalmente foram produzidos os livros que nós chamamos de livros de educação clássica, que muitas pessoas preciosas querem restaurar nos dias atuais. Eles ficaram conhecidos como livros de sentenças, Trivium e Quadrivium, que era que esse povo estudava. No Trivium, gramática, retórica e lógica, e no Quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música, para pregar a palavra, irmãos. Não é à toa que os escolásticos ficaram conhecidos por serem os teólogos dos divaneios. Foi na época dos escolásticos que começou a se discutir qual era o sexo dos anjos, por exemplo, ou quantos demônios cabem na cabeça de um alfinete. Vocês percebem? Vocês estão me acompanhando? Como é que nós saímos da geração dos apóstolos e chegamos à geração dos pais apostólicos, toda aquela luta, perseguição, o sangue sendo derramado, mas aqueles homens permaneceram fiéis, pregando a palavra, ainda que perdendo as próprias vidas. As heresias surgiram, nós vimos, Deus levanta a geração dos pais apologistas, Orígenes, Clemente Romano, Cipriano de Cartago, grandes homens de Deus. Depois nós temos o arroubo de teologia com os pais capadócios, Gregório de Nissa, o irmão dele Basílio de Cesareia, Basílio Grande, Gregório de Nazianzo, grandes homens de Deus. O mundo foi preparado, irmãos, nasce o maior de todos esses teólogos, Agostinho de Hipona, escrevendo as suas confissões, na minha maneira de ver, a sua principal obra teológica, que é a Cidade de Deus. Se você nunca leu a Cidade de Deus, leia em nome de Jesus. Leia o Tratado da Trindade de Agostinho, você vai se emocionar. Mas depois, infelizmente, a partir desse 6º século, como nós perdemos o foco, como nós perdemos em graça, como nós perdemos em vibração, como nós perdemos em paixão. Havia o remanescente? Havia, mas toda essa força cristã foi mitigada. Pela misericórdia de Deus, dentro desse lapso temporal, Deus levantava um ou outro, como por exemplo um dos meus pregadores favoritos. Você já ouviu falar no João Damasceno? Ele é um pregador do 7º século, ficou conhecido como Boca de Ouro. Será que o homem pregava bem? Eu sou apaixonado por esse povo, irmãos, homens de Deus, que coisa preciosa. 12º século depois de Cristo, nós estamos discutindo qual a substância do cosmocrato nascer do Senhor. É a pessoa de Cristo na matéria do pão. Você percebe que nós não podemos perder o foco? Deus é gracioso. Junto com o Renascimento, um século depois, nós temos um outro movimento cultural, conhecido como humanismo. A graça de Deus. O que é o humanismo? O humanismo é o retorno aos livros. Tem muita gente boa que fala o seguinte: a letra mata. Não conhece a história da igreja. A reforma protestante foi um movimento intelectual, meu irmão. Povo que queimava as pestanas estudando, procurando substância bíblica na palavra, com coragem e intrepidez para fazer as aplicações corretas. Você consegue ver isso? Você vai ver isso nessa aula de hoje, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, coisa preciosa. Eu estou tão feliz porque vocês estão olhando para mim, irmãos. Que bênção, glória a Deus, que coisa preciosa. O humanismo foi o movimento do retorno às fontes originais. Os alunos das universidades que foram formadas pelos escolásticos queriam ter acesso às fontes que foram utilizadas para que o conhecimento chegasse até ali.
Nessa época há uma maravilhosa restauração das línguas clássicas. Quais são? Hebraico, grego e latim. O principal personagem desse período foi esse homem aí, arqui-inimigo do Martinho Lutero, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um teólogo que queria permanecer nas humanidades, mas ele contribuiu muito, mas muito, para a reforma protestante que viria depois dele. De que maneira? Erasmo de Roterdã foi a pessoa que resgatou o Novo Testamento em grego. Sabe o que é isso? Não se utilizava mais. O Novo Testamento foi escrito em que língua? Grego. No período do humanismo, em algum momento por volta do século XV, o Novo Testamento na língua original não era mais utilizado, estava perdido. Esse homem foi utilizado por Deus para restaurá-lo. Olha ele aqui, Recaine de Ateque, o Novo Testamento, né? Próxima vez eu vou colocar um seminarista para ler. Ah, irmãos, que tempo precioso. A partir daí, nós temos o pano de fundo histórico propício para o surgimento da reforma, ainda que de uma maneira incipiente. Nesse momento eu quero dizer algo para vocês, vejam só. Como o nosso ponto é somente a Escritura, a minha ambição com vocês foi caminhar por pontos históricos específicos para que vocês tivessem uma visão ainda que panorâmica de como essa construção teológica aconteceu. A maneira com que Deus foi usando esses expoentes para fazer com que a sua palavra se tornasse cada vez mais conhecida. Se vocês me acompanharam bem, até o quinto século, nós tivemos uma expansão muito interessante. Do quinto século, após a perca de Jerusalém, até o 12º século, nós tivemos, irmãos, um decréscimo e progredimos muito pouco. Agora, perceba, cerca de 100 anos antes da Reforma Protestante, Deus está começando a mudar as coisas. Nós olhamos agora para a igreja que passou pelo grande cisma islâmico, a igreja que passou pelas cruzadas, a igreja que passou pelo renascimento, a igreja que passou pelo humanismo, mas também foi a igreja que passou pela peste negra, também foi a igreja que passou pela grande fome do século XIII, também foi a igreja que foi profundamente perseguida por conta de questões outras que vocês só vão saber nos solos cristos. Como é que se encontrava essa igreja? Ora, essa igreja se encontrava sendo liderada por esses homens aí. Eu trouxe alguns dos papas que estiveram nos liderando ao longo desse período. São os meus favoritos, para ensinar o que não se deve fazer, tá bom? Gelásio I, Gregório, Inocêncio III, e esse cabecinha de ovo aqui é o mais famigerado, é o Bonifácio VIII. O que esses homens ensinavam? Perceba, o que esses homens ensinavam? Gelásio I, duas coisas há, pelas quais o mundo é dirigido: a autoridade sagrada, leia-se o Papa, e a real, mas os sacerdotes têm maior peso. Esse movimento ficou conhecido como curialismo, o desejo do papado de sobrepujar o próprio império. A igreja dominando as duas espadas, tanto a temporal como a espiritual. Depois de Gelásio, nós temos Gregório VII. O Papa é o único que deve ter os pés beijados pelos príncipes. E é ele que vai ensinar a respeito dessa infalibilidade papal tão conhecida na época da Reforma, quando disse: a igreja romana nunca errou, nem nunca, pelo testemunho das Escrituras, errará por toda a eternidade. Gregório VII é o Papa da infalibilidade papal. Depois, Inocêncio III é o Papa da função intermediária. Ele diz o seguinte: o Papa possui uma condição intermediária, ele é inferior a Deus, mas ele é superior aos homens. Quem faz a mediação entre Deus e os homens é quem? É Cristo. Os irmãos conseguem ver isso? Mas era dessa maneira que era ensinado. E depois o último deles que eu destaquei aqui, Bonifácio VIII.
declaramos, estabelecemos, definimos e pronunciamos que para a salvação é necessário que toda criatura humana esteja sujeita ao pontífice romano. Então percebam, meus irmãos, me acompanhem ao longo de toda essa progressão histórica, que de uma maneira tão tópica, nós singramos até aqui. O analfabetismo, nessa época, ainda permanecia gritante. Só quem tinha muito dinheiro tinha a oportunidade de estudar. Se você tiver a oportunidade de estudar, eu imploro a você, estude em nome de Jesus. Porque nessa época aqui, Deus tenha misericórdia. Após todo aquele período de sofrimento, desde as cruzadas, do século X até o século XIII, todo aquele sangue derramado, depois no século XIV, uma fome terrível, quase que dizima a Europa. Pra vocês terem uma ideia, na Silésia, as pessoas esperavam os presos serem executados para tirarem os seus corpos das forcas e se alimentarem deles. Tamanha foi a crise agrária na Europa. A peste negra dizimou 1/3 da população. A Bíblia não estava nas mãos do povo. O povo não sabia ler. A missa era em latim. O padre ficava como? De costas para a assistência. As valas comuns no final desse 14º século se espalhavam por toda a Europa. As pessoas que tinham mais condição financeira eram enterradas dentro das igrejas. Porque como elas não sabiam ler, não tinham a palavra de Deus, mas sabiam que um dia Jesus voltaria, elas entendiam que quando do arrebatamento, se elas estivessem mais próximos dos santos, a possibilidade de ressuscitar e ir com ele seria maior. Quem tinha dinheiro era enterrado dentro da igreja, mas depois, com tanta gente morrendo, não havia mais espaço. Então se enterrava no terreno da igreja. Vai na Europa, tudo que você vai ver são catacumbas nos terrenos, nos jardins das igrejas. Depois não tinha mais espaço no jardim. Foi nesse momento que surgiram os cemitérios. Se construía uma capela, essa é a ideia da presença do divino, e ao redor da capelinha enterrava o pessoal. O misticismo campeava. No Solos Cristos nós vamos falar sobre isso. Eu não quero entrar, mas só quero que você pense um pouquinho a respeito da crise que levou ao Sola Escritura. Foi nesse contexto que 2 frades dominicanos escreveram um livro para exorcismos que matou mais de 30.000 mulheres, a quem fale em milhões. O Maleus Maleficaram, o martelo da bruxa ou martelo da feiticeira. Era um livro que se ensinava como se identificar uma moça que estava sendo influenciada por bruxaria. 30.000 moças foram assassinadas. Há quem diga que foram milhões. Sabe o medo de cruzar com um gato preto na rua? Surgiu aqui. A moça estava caminhando numa estrada empoeirada, passava um gato preto por ela, o padre via, gato preto perto de uma menina, só pode ser o quê? Então as moças começavam a dizer, cruzar com um gato preto na rua dá? Entendeu? As pessoas estavam à procura de salvação. Só que nessa luta que eu falei para vocês, o papado lutando contra o império, para ver quem prevaleceria, o papado finalmente descobriu que quem dominava era quem tinha dinheiro. Porque quem tem dinheiro tem poder. A igreja abriu os olhos para isso. Então o Papa Leão X teve uma ideia, no entendimento dele, formidável. Construiu uma grande basílica. Uma basílica tão imponente a ponto de influenciar todo mundo, para a partir dela finalmente governá-lo. A famosa Basílica de São Pedro em Roma. Mas como construir essa basílica? Com quais fundos? Ora, nós temos o palco perfeito para a chamada venda das indulgências, para a veneração de relíquias, para a prática da simonia. Simonia, grosso modo, é a venda de favores. O pessoal comprava terreno no céu. A simonia ainda nos dias atuais, sim ou não? A veneração das relíquias era o seguinte: os padres vendiam pedaços da cruz de Cristo. Há quem diga que se todos os pedaços da cruz de Cristo que foram vendidos nessa época fossem unidos
Dava para fazer milhares de cruzes. Só crânio de João Batista tinha uns 15. Leite da Virgem, que também era comercializado, irmãos, litros e litros e litros e litros. No meio de todo esse caos, no meio de toda essa luta, de toda essa dor, o púlpito perdeu toda a sua credibilidade. As pessoas não estavam mais preocupadas em orar, em pagar o preço discipulado, as pessoas só queriam juntar moedas, porque com dinheiro se comprava a salvação, a absolvição dos pecados. Em 1483, nasce um garotinho alemão, gordinho, numa vila, no dia 10 de novembro, na região de Eisleben. O pai era um minerador de cobre, um homem rico, queria que o filho crescesse para se tornar advogado, igual Michel. Só que, com 15 anos de idade, esse garotinho foi à universidade em Eisenach estudar direito, se formou com 21 anos de idade, e quando estava voltando para casa, em uma das suas férias da Universidade de Direito, ele foi acometido por uma terrível tempestade, uma tempestade de raios, e ele se lembrou da santa padroeira dos mineradores, uma santa que ele passou a vida inteira ouvindo o nome dela, e ele gritou assim: Santa Ana, tem misericórdia de mim, se a senhora me livrar, eu vou me tornar frade. Qual era o nome desse homem? Martinho Lutero. Martinho Lutero não conta nada para a família dele, ele não era tolo, não voltou nem para casa, foi direto para o mosteiro agostiniano da cidade de Erfurt, chegou lá aos 22 anos de idade, aos 24 anos de idade se formou sacerdote, só que sendo sacerdote ele não tinha permissão de pregar. Nessa época, a princípio do século XVI, você só podia pregar o evangelho se você fosse doutor em teologia. Então ele teve que estudar mais 5 anos, até os 29 anos de idade. Finalmente doutor com 3 graus de deferimento. O garoto que viu uma Bíblia pela primeira vez com 20 anos, agora com 29 anos, ganhou 2 Bíblias. Uma fechada para mostrar que o conhecimento era inesgotável, e uma aberta para provar que ele precisava mergulhar nesse conhecimento. Foi nesse momento, irmãos, que Deus começou a mudar a história. Houveram pré-reformadores antes do Lutero. Eu queria falar de todos eles para vocês. Os franciscanos espirituais, os valdenses, João Wycliffe, João Hus. Nós não temos tempo para isso, e só faltam 15 minutos para as 9, eu quero terminar faltando 10 minutos, se Deus quiser. Deram a Bíblia para o Lutero, e com o seu grau de doutor, o Lutero podia dar aulas na universidade. Ele deixa o monastério, se muda para a cidade de Wittenberg, consegue um emprego de professor de Novo Testamento e se torna o pregador da capelinha dos estudantes. Só que ninguém diz para o Lutero que era para ele pedir dinheiro ao povo. O Lutero recebeu uma Bíblia e pensou assim: acho que é para ensinar a Bíblia. Meus irmãos, foi aí que tudo começou. O Lutero começou a ler a Bíblia e começou a ensinar a Bíblia na universidade. E pasmem vocês, a sala do Lutero começou a lotar. E o Lutero começou a ensinar a Bíblia também na capela. E os camponeses, as pessoas mais humildes iam para lá, porque quando o padre Lutero pregava, as pessoas entendiam. Ele não ficava com aquelas especulações filosóficas, ele dizia o seguinte: quando eu abro a Bíblia para o meu povo, eu entrego a Bíblia para o povo. A minha missão é no final fazer com que aquele camponês mais humilde, que não consegue nem escrever o nome, consiga dizer: nesse texto, Deus me disse isso. A fama desse pregador novinho começou a correr o mundo, e muitos outros professores vinham ouvir Lutero pregar na capelinha de Wittenberg. Lutero dizia: na capela eu prego para as minhas ovelhas, para alimentá-las. Os doutores que vêm me ouvir frequentem a minha sala de aula na universidade. Eu garanto a vocês, nenhum sairá sem resposta. Irmãos, ele era diferenciado, mas estudando a palavra de Deus, ele percebeu que a igreja havia perdido o foco. Com veneração a relíquias, com simonia, venda de favores sagrados, com a venda de indulgências.
um personagem caricato, um homem chamado João Tetzel, era o maior vendedor de indulgências. Ele dizia o seguinte: sempre que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Arqui-inimigo do Lutero. A igreja, percebendo que o Lutero estava meio que perdendo o foco, resolveu oferecer uma viagem para Roma, para que, vendo a cidade de Roma, Lutero voltasse a se encantar com a igreja. Lutero deixa Wittenberg, viaja até Roma, e o que ele viu em Roma o escandalizou. De vida lascívia, pregressa, mundana. Havia um velho ditado que dizia que se você subisse toda a escadaria da Santa Sé, no final você podia livrar alguém do purgatório. Lutero subiu de joelhos. E quando chegou no final ele falou o seguinte: eu quero retirar meu avô. Quero tirar o vovô. E quando ele disse isso para si mesmo, ele olhou para ele e disse: e quem me garante que ele saiu? Como é que eu sei que ele saiu? Ele ficou injuriado. A ideia que ele tinha de graça, de favor divino, era a ideia que ele havia aprendido com Agostinho. Só que Agostinho, pelo fato de não ter uma visão mais ampla, entendia que você somava e que, portanto, a graça era progressiva. Você alcançava a graça pouco a pouco, até finalmente encontrar a salvação. Lutero queria contribuir. Se colocassem ele para limpar o corredor era o melhor. Para podar o jardim, ficava magnífico. Ele se confessava todo dia, várias vezes por dia. Em um dos dias, o Dr. Vater dele, João Staupitz, que levou Lutero para o seminário, para o ministério e para a pregação, a culpa toda foi desse Staupitz, disse o seguinte: olha só, Martinho, a menos que você mate a sua mãe, só volte para o confessionário daqui a um mês. No meio de toda essa crise, o Lutero dobrava os joelhos e dizia: eu não amava a Deus, pelo contrário, eu o odiava, esse Deus santo que tinha prazer em punir os pecadores. E com um murmurar silencioso, se não blasfemo, eu me enfurecia contra ele. Até que finalmente, irmãos, de 1515 a 1516, Lutero começou a preparar uma série de mensagens em Romanos. E em 1516 ele chegou a Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Foi nesse momento, irmãos, que ele disse assim: naquela noite, eu comecei a golpear esse texto e eu não sairia dele até que ele falasse comigo. Até que finalmente, ele diz, até que finalmente eu dei atenção ao contexto das palavras que diz: mas o justo viverá pela fé. Finalmente eu entendi que a fé é um dom da graça de Deus. Nesse momento, os portões do paraíso se abriram e eu pude atravessá-los a passos largos. Qual foi a primeira decisão que Lutero tomou quando ele finalmente compreendeu a justiça por meio da fé? Irmãos, ele preparou um sermão. Título do sermão: a justiça por meio da fé. E começou a ensinar a sua comunidade de camponeses que eles não precisavam mais venerar relíquias, comprar favores do céu, levar moedas para o João Tetzel para salvar os seus parentes do purgatório. Bastava tão somente crer. Para uma igreja desesperada por dinheiro, ver que o povo agora tão somente bastava crer, foi revolucionário. Foi revolucionário. Mas sabe qual foi a cereja do bolo? É que o Lutero não se conformou apenas em pregar. O Lutero resolveu escrever 95 teses contra a igreja. O homem era apaixonado demais. A altura de um Policarpo, a altura de um Clemente Romano, a altura de um Gregório, a altura de um Agostinho, de um João Damasceno. Deus faz essas coisas extraordinárias. Um padre contra o mundo.
é desproporcional, é injusto, é tanta coisa, mas com Deus nós somos maioria. A imprensa de tipos móveis havia acabado de ser inventada. Lutero fixou as 95 teses na portinha da capela onde ele pregava. Ninguém nunca ia ler aquilo, meu Deus do céu. Mas os alunos dele, sem ele saber, foram lá, retiraram a lista, levaram na tipografia, fizeram um monte de cópia e espalharam pelo mundo. O que era que estava escrito, irmãos? Tese 21. Erram os pregadores de indulgência ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo mediante a indulgência do Papa. Eles estão errados. Isso é coragem. Você não tem ideia. Tese 52. Se comete injustiça contra a palavra de Deus quando, no momento do sermão, se reserva mais tempo para falar de indulgência do que para pregação. Tese 62, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória, da graça de Deus. O tesouro da igreja não são as moedas de prata e de ouro, o tesouro da igreja é o Evangelho. Tese 82, se o Papa tem autoridade para tirar uma alma do purgatório quando uma moeda cai lá, por que ele não tira por amor? Resultado, o que é que vocês acham que aconteceu? Ameaça de excomunhão. Esse homem é terrível. Vamos retirar esse homem da igreja, nós não aguentamos ele. Ai, irmãos, para Lutero a Bíblia era inspirada por Deus, para Lutero a Bíblia é inerrante, para Lutero a Bíblia é a autoridade suprema, para Lutero a Bíblia é clara, para Lutero a Bíblia é suficiente. O homem está restaurando o ensino que havia sido esquecido, pasmem vocês, há pelo menos 1000 anos. Isso é extraordinário, é belo, é magnífico. Esse é o contexto do somente a Escritura. Acontece o que acontecer. Então o Papa marca uma dieta para avaliar Martinho Lutero na cidade de Augsburg. O famoso cardeal Caetano, o terrível inquisidor, um homem sanguinário, o assassino, é quem vai conversar com Lutero. Lutero, você tem 60 dias para se retratar e pedir perdão ao final dos 60 dias em Augsburg. Meus irmãos, em vez de se retratar, Lutero escreveu 3 artigos. A cada 20 dias, primeiro artigo: discurso à nobreza cristã da nação alemã. Você já leu? É pura invenção do Papa, dos bispos, dos sacerdotes e dos padres. Tudo isso que está em volta à compra de favores no céu. Todo cristão genuíno sabe que tudo que ele precisa foi comprado na cruz. Segundo artigo que Lutero escreveu, esse é o mais conhecido, do cativeiro babilônico da igreja. Para Lutero, a igreja da época estava vivendo um novo cativeiro. Até hoje, no culto católico, durante a missa, Jesus é novamente crucificado. No cativeiro babilônico da igreja, Lutero nos lembra que Jesus foi crucificado de uma vez por todas. A Bíblia só nos dá 2 sacramentos. A igreja católica tem 7. Até casamento é sacramento. Crisma. Extrema unção. Nos últimos 20 dias, terceiro artigo da liberdade do homem cristão, onde Lutero ensina que a justiça que nos salva é a justiça que provém da fé. Simples assim. Simples assim. O Papa fica ensandecido e traz uma outra pessoa para lutar contra Lutero.
o imperador Carlos V. Após esses 3 artigos, Lutero só não morreu porque o príncipe regente da Saxônia, Frederico, ou Filipe o Belo, Frederico III, ele tem vários nomes, começou a proteger Lutero. Mas o que era um príncipe regente para o imperador do mundo? Agora é o imperador que convoca Lutero. A famosa dieta de Worms. Os amigos de Lutero ficaram com medo, todos sabiam que Lutero morreria. Todos imploravam para Lutero não ir, e Lutero dizia: ainda que existam tantos demônios em Worms, assim como eu sei que existem telhas nos telhados das casas, ainda assim eu irei. Agora não era mais Caetano que estava a julgar Lutero, agora era o famigerado John Eck, o mais famoso inquisidor do período. Quando finalmente Lutero estava diante daquele homem, as palavras tão conhecidas foram perguntadas: tu te retratas, sim ou não? Resposta: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão simples, eu estou atado às Escrituras que citei, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e nem irei me retratar. Não é seguro nem direito ir contra a consciência. Eu jamais farei isso. Aqui estou e aqui permaneço, e que Deus me ajude. Só a Escritura é isso. É cortar você e você sangrar a Bíblia. É você não temer o imperador que está sentado na cátedra bispal na sua frente, o representante do Papa, o mais famoso inquisidor cardeal que tem o poder de te matar do ponto de vista humano ou não. Só a Escritura é dizer: a minha mente é cativa à palavra de Deus, aqui estou e aqui permaneço, e que Deus me ajude a permanecer fiel. Quando Carlos V ouviu aquilo, ele disse: eu decido mobilizar tudo que eu tenho contra Lutero. Eu vou movimentar os meus reinos, os meus domínios, os meus amigos e os meus inimigos. Eu vou movimentar o meu corpo e até o meu sangue, e eu não descansarei até ter a cabeça desse homem. A viagem de Worms até Wittenberg durava 21 dias. Todo mundo sabia que Lutero ia morrer. Era fato até ele. Mas os amigos de Lutero, como é bom ter amigos, não é, irmãos? Sabiam que Lutero não ia ceder. E sabe como eles tiveram certeza disso? Quando terminou a sessão e Lutero saiu, ele queimou a excomunhão em praça pública, na frente da multidão. Subiu na carruagem e voltou para casa. Só que no meio do caminho ele foi sequestrado. Sequestrado pelos amigos dele. Calma, pessoal, pelos amigos dele. Os amigos de Lutero, sabendo que ele fatalmente iria ser assassinado no caminho, o sequestraram primeiro que os seus inimigos e levaram Lutero para o castelo de Wartburg, onde Lutero passou a viver com o pseudônimo de Cavaleiro Carlos. E os amigos disseram para o Lutero: Lutero, fica tranquilo, porque nesse castelo, com a nossa ajuda, com a ajuda de Frederico, você está seguro. Foi nesse contexto, irmãos, que Lutero escreveu assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha.
Se querem nos devorar, demônios não contados, eles não podem assustar, jamais seremos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá com uma só palavra. Sim, a palavra vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, e embora a vida vá, por nós, Jesus está, e nos dará o seu reino. Somente a Escritura. Foi no castelo de Wartburg que Lutero pegou o Novo Testamento de Erasmo de Roterdã em grego, traduziu para o alemão, os seus amigos imprimiram e espalharam pelo mundo. Agora Lutero podia morrer, irmãos, porque a palavra de Deus estava novamente, tantos e tantos séculos depois, nas mãos do povo, do povo, do povo. E agora um camponês escorado no cabo da sua enxada podia ler que Jesus Cristo é Senhor. Irmãos, a palavra triunfou. Esse, irmãos, é um contexto, é uma linha de pensamento, é a introdução histórica para aquilo que ficou conhecido como somente a... Se nós tivéssemos tempo, o próximo passo seria a geração dos pais puritanos, século 17, 1620 a 1640. Nesse momento surgem luteranos, congregacionais, presbiterianos. Essa teologia maravilhosa se espalha. Para não correr o risco de cairmos nos mesmos erros, os grandes símbolos de fé são escritos: Confissão de Fé de Augsburg, Confissão de Fé de Westminster, um século depois, Catecismo Maior, Catecismo Menor, Confissão de Fé belga, lá na região da Escócia, com o nosso querido Zwinglio, nos rincões. Depois nós temos o descobrimento do Novo Mundo, os puritanos deixam a Inglaterra, vêm para a colônia, para aquilo que seriam os Estados Unidos atuais. Nós temos a inauguração do grande período dos teólogos da América, inauguração de Yale, inauguração de Harvard, Princeton. É o século de Jonathan Edwards, dos irmãos Wesley, George Whitefield, e esse rastilho de pólvora se espalha pelo mundo. Finalmente, no século XVIII, nós temos as famosas missões modernas. Depois nós tivemos, irmãos, o século dourado da teologia sistemática com os nossos pais holandeses. Depois, século XX, com grandes expoentes. E estamos até hoje levantando bem alta essa bandeira de que a Escritura é suficiente. Amém? Qual o nosso objetivo nesse nosso primeiro encontro, irmãos? Nosso objetivo foi trazer esse breve recorte histórico, cheio de saltos, é verdade, só para você ter uma ideia de como nós chegamos à Reforma Protestante e alguns dos desdobramentos que foram atravessados pelo mundo e sobretudo pela igreja até esse momento. Nas próximas terças-feiras nós teremos ainda muitas outras mensagens, com base nos 4 somentes que ainda faltam, e eu creio que os pastores estão livres para continuar com essa perspectiva histórica ou trazer exposições públicas da Sagrada Escritura, mas o meu objetivo com essa primeira mensagem eu creio que foi alcançado. Só apresentar a vocês, ainda que de maneira panorâmica, quais foram os desdobramentos mundiais que levaram à reforma e por que Lutero foi esse homem tão importante, sendo ladeado por outros homens tão importantes quanto ele. Amém?